Olá, muito boa noite. Estamos começando o quarto dia do nosso Sim, com muita alegria, com muita realização, com muita satisfação. Vocês devem ter percebido o quanto eu fiquei empolgada e a cada dia que a gente ia fazendo Sim, a gente ia recebendo retorno e a gente ia vendo as pessoas se movimentarem, o quanto que isso nos deixa feliz. São resultados já de um trabalho de muitos anos de preparação, muitos anos de dedicação, muitos anos de esforço, de empenho, ajudando a muitas pessoas, porque esse é o nosso grande objetivo, contribuir na transformação das pessoas. A gente acredita no potencial, a gente acredita na grandiosidade que cada um de nós tem, a gente acredita no monstro interior que a gente tem, esse gigante que muitas vezes fica adormecido. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso Sim. Hoje é o nosso quarto e último dia dessa semana. Então, se os outros dias foram especiais, hoje está muito mais especial. Então eu quero que você aproveite muito essa noite, que essa noite seja uma noite de importantes reflexões, uma noite importante para você refletir e mais, para você refletir e agir. Então parabéns para quem já está aqui na sala com a gente, estou vendo aí, já tem like, parabéns, eu estou vendo aí as pessoas que estão entrando, sejam todos muito bem-vindos. E mais uma vez, parabéns para você que se comprometeu com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento profissional, pessoal. Parabéns para você que se organizou para estar aqui com a gente. Isso demonstra o quanto você já é uma pessoa próspera, o quanto você está buscando mudança e transformação na sua vida. Dedicando aí uma hora e meia da tua noite para estar aqui com a gente. Isso significa que você já está no caminho para o seu sucesso, para a sua realização, para você receber tudo que a vida tem de melhor para te oferecer. Então, muito obrigado pelo prestígio, muito obrigado pela audiência. Vejo que pessoas que estavam com a gente aqui durante esses 4 dias e eu fico muito feliz. Então, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito recebidos com a minha energia, com a minha força, com a minha intensidade, porque eu sou assim. Eu sou a pessoa da intensidade, eu sou a pessoa do movimento, da entrega, que eu quero fazer o melhor, eu quero entregar o meu melhor. Assim como eu falei ontem, eu quero que você entre aqui com a mente aberta, com o teu coração aberto, para você receber conteúdo novo, para você receber talvez alguns conceitos que você não conheça, que você não saiba, mas que eles podem contribuir sim para mudança de visão, para mudança de ação, para talvez uma dica que você não tinha ainda parado para pensar, falou, nossa, mas isso fez toda a diferença. Então entra aqui com uma energia também muito alta. A gente sabe que é final do dia, a gente já realizou aí as nossas atividades, a gente já veio de um dia de trabalho, mas venha trazendo o seu melhor, venha trazendo a sua boa energia, soma com a gente essa energia, soma com a gente essa força, para a gente junto aqui emanar uma vibração muito positiva e a gente contaminar de alegria, a gente contaminar de esperança, a gente contaminar de boas perspectivas, de bons resultados, de boas ofertas. Então, esse é o meu convite para a gente encerrar essa semana com chave de ouro, para a gente encerrar o nosso sim, dizendo muitos sims para a nossa vida. A nossa vida traz muitas oportunidades, o universo nos escolheu, o universo escolhe a todas as pessoas para terem grandes realizações, ter grande sucesso. Então diga sim. Diga sim para a tua prosperidade, diga sim para a tua felicidade, diga sim para a tua riqueza, para a tua abundância, para as tuas realizações, para os teus sonhos. E a gente vai entrar hoje falando exatamente sobre isso. A gente precisa ser instrumento para levar coisas boas. O mundo precisa de pessoas comprometidas em tornar esse mundo um mundo melhor. O nosso país precisa de pessoas comprometidas com o nosso melhor. A gente vai falar um pouco sobre isso. A gente falou muito sobre a questão da autorresponsabilidade, né? De não transferir a responsabilidade para outras pessoas. E aí, o que mais me dói e me incomoda é que quando eu escuto assim, Simone, eu tenho esse trabalho, né, e não tenho prosperidade, não tenho sucesso porque o governo é ruim, porque a economia está ruim, porque os políticos não são sérios.
Gente, é a nossa parte. Se cada um fizer a sua parte, se cada um der a sua parcela de contribuição, quando muitas vezes eu falo aqui de alguns cases de sucesso que eu tenho, o quanto eu fico feliz de saber que essas pessoas entraram de um jeito, saíram de outro dos nossos treinamentos e que estão também ajudando outras pessoas, que estão também sendo multiplicadores dessa proposta, que você também pode ser uma pessoa dessa. Tem pessoas aqui que já fizeram o treinamento, que já fizeram a formação e que já estão nessa batida, então vem com a gente, vem se juntar a pessoas do bem, vem se juntar a pessoas que realmente têm um propósito muito definido para irradiar luz para onde você passa. De repente é aquele amigo que precisa de uma orientação, que precisa de uma dica, que precisa de uma sugestão, e você pode ser esse instrumento. Eu sempre brinco dizendo que depois que a gente passa dessa formação, depois que a gente passa por esse treinamento, a gente já não é mais a mesma pessoa. As nossas conversas ficam diferentes, não é mais aquele papo para dar conselho, né? Porque não tem o velho ditado, se o conselho fosse bom a gente não dava, a gente vendia. A gente começa a promover reflexão de verdade nas pessoas. A gente aprende ferramentas e técnicas numa conversa, você lá sentado, tomando seu chopp, tomando sua cerveja com seu amigo, ou conversando por telefone, recebendo na tua casa ou indo na casa dele, enfim. Você é capaz, com as técnicas e com as ferramentas, de ajudar aquela pessoa num novo olhar, num despertar, porque a gente que trabalha com desenvolvimento humano, a gente sabe que a resposta está dentro da pessoa. E muitas vezes, quando as pessoas vêm buscar a orientação da gente porque está perdida, porque está sem saber o que fazer, na verdade a resposta está ali dentro dela. E nós vamos servir como facilitadores para que eles encontrem essas respostas. Já são mais de 9 anos trabalhando com esse método, com essa metodologia, e o quanto eu vejo de transformação na conversa com o familiar, na conversa com o amigo, na conversa com o filho, como a minha comunicação melhorou absurdamente com os meus filhos depois que eu trabalhei com isso, depois que eu promovi o meu autodesenvolvimento, eu investi, porque eu fui aprender a entender melhor o outro, eu fui aprender a trabalhar alguns conceitos que para mim eram muito desafiadores, a ser menos julgadora, a ser menos crítica, a ser menos severo, menos rigorosa com eles, comigo, e o quanto isso deixa a gente feliz. Então, muito obrigada pelos feedbacks. Luiz, mais uma vez, muito obrigada. Tem aqui, oi Marco querido, meu primo, dizendo lindo trabalho, primo. É isso, primo, sabe? É a gente trabalhar no que a gente ama, é a gente trabalhar naquilo que faz o nosso coração pular de alegria, é trabalhar para promover alegria para as pessoas. Ontem, falando bem rapidamente aqui, que a gente já vai para 10 minutinhos, a gente acabou saindo para jantar fora e a gente teve a oportunidade de rever uma pessoa que fica também por aqui, e o quanto aquela pessoa estava triste ontem, muito triste, muito para baixo, muito angustiado. E aí teve um momento que eu olhei para ele e falei: você tá com vontade de chorar? Chora! E aí ele começou a chorar e ele falou assim: muito obrigada, porque você está me ajudando a botar para fora uma dor que eu não estava conseguindo colocar sozinho. Quantas vezes eu quis chorar e eu não estava conseguindo. Isso no lugar público, gente, as pessoas passando. E aí a gente estava ali e no final da noite ele estava rindo, ele estava brincando. E aí eu ainda agradeci, né? Eu falei: olha, muito obrigada por você ter feito a minha noite bacana, a minha noite especial, porque é para isso que a gente existe. Então isso faz parte da vida, não só na questão profissional, mas você ser um ser humano melhor. Primeiro para você, depois para as pessoas que você mais ama, e segundo, para a humanidade. A humanidade precisa de pessoas assim, precisam de pessoas que acreditam, precisam de pessoas de luz, precisam de pessoas que tenham esperança e que levem esperança. E aí eu vou ler só o último comentário. Lúcia Carvalho, minha mãe linda, minha coach amada, boa noite para você também, obrigada por você estar aqui. A gente aprende a ferramenta, a gente vê o efeito que a ferramenta provoca na gente, a gente fica mais preparada e a gente aplica. A gente aplica nos nossos amigos, a gente aplica nos nossos familiares, e aí posso dizer para vocês seguramente o quanto os nossos relacionamentos melhoram, o quanto os nossos resultados financeiros melhoram, o quanto a gente melhora enquanto pessoa, de autoconfiança, de resiliência, principalmente de resiliência, né? Trabalhando mais a nossa inteligência emocional, trabalhando mais a nossa força emocional. Então, que sejamos instrumentos do bem nessa terra maravilhosa chamada Terra. Então é isso aí.
Então vamos lá, ontem nós falamos muito sobre sonho e é lógico, né, pessoal, que assim, sonho é uma coisa deliciosa e hoje o Léo, na verdade, estava compartilhando comigo que a frase de que metas são sonhos com data é do Walt Disney, não é isso? Imagina, né? Metas são sonhos com data, e foi Walt Disney que falou isso. E, na verdade, esse cara foi o cara que viveu do sonho dele. Eu me lembro de uma vez ter lido uma reportagem sobre isso, quando falaram para o irmão dele. Nossa, mas que pena que não deu tempo dele ver o sonho realizado, porque ele partiu, né? Ele foi para outra dimensão. E o irmão dele disse, ele viu sim, ele viu. Como eu falei no primeiro dia, que às vezes é muito mais, às vezes não, gente, assim, é muito mais importante do que chegar lá no destino, é a caminhada, é a jornada que a gente faz, porque é essa jornada que nos traz aprendizado. Então aproveita, esteja presente em cada momento da tua vida, não fica preso no passado, lembrando, porque era assim, porque eu já tive muitos resultados e hoje está muito difícil, e aí veio essa pandemia e botou tudo de cabeça para baixo, e agora o que eu vou fazer? E também não fica preocupado com o futuro. Por isso que o dia de hoje se chama presente, porque é um presente que a gente recebe todos os dias quando a gente amanhece com vida e com saúde. Então vamos fazer desse presente o nosso melhor, planejando aqui para colher lá na frente. Eu estava falando com um amigo meu esses dias e ele falava exatamente sobre isso. Ele falou assim, Simone, o plantador de batata, ele tem que ter muita crença, ele tem que ter muita fé, ele tem que acreditar bastante, porque a batata, quando ela está crescendo, ela não aponta nenhum sinal para fora da terra se ela está germinando, se ela não está germinando. Então o cara vai lá, planta, espera o tempo da colheita e vai lá, depois passa lá com o seu trator, com qualquer tipo de máquina, para plantar a batata. Então sejamos plantadores de batata, acreditando que as sementes que a gente está plantando, elas vão germinar, desde que a gente realmente esteja comprometido a dar o nosso melhor. Então falamos sobre sonho, a importância de ter os nossos sonhos, a importância de resgatar os nossos sonhos e o mais, a importância de acreditar, porque sonho é possível de ser realizado, seja ele pequeno, seja ele grande, seja ele daqui a 10 anos, seja daqui a 6 meses, mas é possível acreditar. E o melhor, quando a gente participa de um método como esse, como a gente participa de um treinamento como esse, a gente consegue abreviar esse tempo. Por que a gente vai abreviar esse tempo? Porque a gente vai ter muito mais recursos, a gente vai ter muito mais ferramentas, a gente vai ter muito mais técnica, a gente vai passar por um processo que é um passo a passo, vai ser um método que realmente vai ali ensinar para as pessoas exatamente o que elas devem fazer, como elas devem fazer, trabalhando a sua mentalidade, trabalhando o seu planejamento, trabalhando competências extremamente importantes, que é o foco, a disciplina, a autorresponsabilidade. Então, se eu tenho uma dica para te dar, assim, se comprometa sempre com o seu autodesenvolvimento. Nós falamos lá dos 7 passos, que são 7 reais para alta performance, e um deles é autodesenvolvimento. Então, na minha opinião, um dos A's mais poderosos dentro da alta performance é o autodesenvolvimento. Quando a gente está comprometido com o nosso autodesenvolvimento, a gente se torna uma pessoa melhor, a gente se torna uma pessoa preparada e vou dizer seguramente, por experiência pessoal e por experiência profissional, que quando você está comprometido com o seu autodesenvolvimento, as oportunidades surgem. As coisas começam a acontecer, não é mágica, e de novo, isso é física quântica. A física quântica comprova isso. E tem uma frase na física quântica que eu amo, que diz o seguinte: caminha que o universo coloca o chão. É isso. Mesmo que você ainda não tenha perspectiva, mesmo que você ainda não tenha muito claro para onde você vai, mas tenha um objetivo, tenha uma meta. Tem alguma coisa ali que você precisa alcançar. Seja, é fazer a transição, ou seja, eu trabalho hoje, hoje estou num trabalho que eu não estou mais satisfeito, que eu estou chorando, que meu coração já não está mais feliz, mas não posso mudar de uma hora para outra porque eu tenho família para sustentar, tenho conta para pagar. Ok, não precisa fazer de uma hora para outra, você pode fazer de uma forma planejada, de uma forma organizada e de uma forma estruturada. Aí eu coloquei esses elementos como o POI. É isso aí, POI, vamos usar o POI. Planejar, organizar e estruturar. E fazer isso de uma forma que não leve susto. Simone, eu quero mudar completamente de carreira. Ok, vamos lá, vamos trabalhar nisso. É possível? É possível. Eu quero mudar de profissão. Ok, vamos lá, vamos trabalhar nisso. O importante é seu coração estar feliz.
para você nunca mais chamar a sua atividade profissional de trabalho. Trabalho é uma coisa árdua, uma coisa pesada, que seja a sua fonte de pagar as suas contas sim, mas que seja sobretudo a sua fonte de realização. Hoje a gente estava conversando e eu dizendo exatamente assim o quanto que eu adoeci na última empresa onde eu trabalhei, o quanto eu vi grandes executivos estratégicos adoecerem dentro daquela empresa com problemas sérios de hipertensão, problema de pressão alta, problema cardiovascular, problema no fígado, problema no estômago, porque o corpo estava gritando por socorro. Mas a gente precisava trabalhar e a gente continuou naquela insanidade até que um dia a vida me deu uma chacoalhada e disse assim, olha, vamos lá que a tua oportunidade está passando, o tempo está passando agora, é a hora, não espera acontecer. E foi quando eu fiz a grande virada da minha vida. Isso para mim foi muito importante. Não adianta você ter participado aqui esses 4 dias se você não pegou os conceitos e se você já não está praticando. E aí eu passei vários exercícios. Eu passei o exercício das 30 características positivas, que o Luiz deu a contribuição dele dizendo que ele já está fazendo e que está sendo muito bom. Passei o exercício do currículo da vida para você completar. Passei o exercício ontem para você identificar uma ação que você vai fazer de uma semana para já tornar aquele sonho algo real na tua vida, algo concreto. Então, por que eu passo ação? Exatamente por isso, para ter prática. Não adianta só conhecer, não adianta só aprender sobre o conceito, sobre a ferramenta, se não agir. Então, se eu tenho alguma dica poderosa para te dar, pratica. Pratica tudo aquilo que a gente está colocando aqui. Então, estou recebendo a informação aqui que todos os vídeos, desde de segunda-feira, que foi o nosso primeiro dia do Sim, eles já estão editados, estão lá no YouTube. E o que é mais? Pode falar. Tem 2, né, que foi o de segunda, o de terça, e aí o de ontem vai subir amanhã e esse vai subir no dia seguinte, é isso? Então, se de repente você perdeu algum conceito, se de repente você perdeu alguma informação, volta lá. E é bacana por ele estar editado, porque aí você ganha tempo, né? A gente tira assim, a gente coloca realmente ali a parte mais importante de conteúdo. Eu sempre digo que pessoas prósperas geram prosperidade para outras pessoas. Sempre aprendi isso e agora na pandemia isso está muito forte para mim. Enquanto eu estou vendo de profissionais sérios, comprometidos, que estão compartilhando seus conhecimentos, mas tá, no final a pessoa vai vender. Sim, é o nosso trabalho, é a nossa atividade profissional, é o que a gente faz, mas o grande objetivo é ajudar as pessoas, cada um no seu nicho, cada um com o seu produto. E aí, se você conhece algum amigo que está passando por essa situação, se você conhece algum familiar que está passando por essa situação, que está super desanimado profissionalmente, que foi demitido nessa pandemia, quantas pessoas eu conheci que foram demitidas porque as empresas encolheram, quantos executivos eu tenho brigado que são meus amigos e falando para eles, cara, o que tu tá fazendo? Eles falando, Simone, teve lá redução no meu salário, fizeram assinar uma carta de redução da carga horária, mas eu tô trabalhando muito mais do que eu trabalhava antes e recebendo a metade do meu salário. E eu falei, o que você tá fazendo com a tua carreira? Que você continue desenvolvendo o teu trabalho, porque o teu trabalho é a tua responsabilidade, bacana. Mas e o segundo passo? E o teu plano B? Você não tem um plano B? Se a empresa te manda embora hoje, por exemplo, você tem um plano B? E as pessoas não têm um plano B. Então, se você ainda não tem o seu plano B, acorda, desperta. E aí vem a Simone Carvalho intensa mesmo de dar uma chacoalhada. Porque eu não tinha plano B. Na hora que saíram comigo da empresa, eu fiquei perdida, desorientada, com um monte de diploma embaixo do braço, com 2 filhos para criar e sem saber para onde caminhar. Então, se eu tivesse, naquela época, um método que me desse ali algumas alternativas, que me ajudasse a me preparar para essa nova fase, que eu já estivesse trabalhando de forma paralela, eu não teria sofrido o que eu sofri, eu não teria passado pelo deserto que eu passei. Então, eu não sei qual é a tua condição, se você tem o seu trabalho ou se você já está fora do seu trabalho. Para aqueles que estão fora do trabalho, cara, já passou da hora. Vamos embora e vamos fazer alguma coisa acontecer aí muito rápido na tua vida, porque tu merece. E se você tem o seu trabalho, e aí quantas vezes eu escutei as pessoas dizendo assim, quando eu escuto a música do Fantástico, meu coração já começa a gelar, porque eu sei que na segunda-feira é dia de eu trabalhar. Isso acontecia comigo. Antes de eu fazer maquiagem na segunda-feira, eu primeiro chorava horrores e dizia assim, tem que ir de novo para aquele lugar, meu Deus. O que eu não vou enfrentar no dia de hoje? Qual é o leão que eu vou ter que matar? Qual é o incêndio que eu vou ter que apagar? E no último seminário, na verdade, teve um rapaz aqui que disse pra gente que ele não chora na hora do Fantástico, não. Ele começa a chorar na hora do Faustão. Então,
o quanto isso tem sido sério, as pessoas não estão observando e não estão prestando atenção. E foi participando dos nossos treinamentos, participando do nosso método, que a gente teve pessoas que já tiveram grandes resultados. Eu teria aqui zilhões de exemplos para dar, mas eu elegi algumas pessoas, até porque essas pessoas têm o depoimento delas lá no nosso canal do YouTube. Então, esse vídeo de hoje, eu vou falar sobre essas pessoas, como elas chegaram, como elas saíram, como elas estão hoje, e vai estar lá no vídeo para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. E lógico que eu sempre falo, porque foi um dos meus cases de grande sucesso e foi uma cliente que me deu muito trabalho, ela inclusive fala sobre isso, que é a Joana Dark. A Joana Dark, na verdade, ela era jornalista, formada há 10 anos, e a Joana, quando veio me procurar, ela estava completamente desanimada, triste, com esta frase: se quando dá a música do Fantástico eu já começo a chorar, porque eu sei que no dia seguinte eu tenho que trabalhar, eu já fui muito feliz com o que eu fiz, mas eu não estou mais feliz e eu preciso mudar, eu preciso de uma nova carreira. E aí eu perguntei para ela, falei, tá bom, é possível a gente trabalhar nisso? E com o que você quer trabalhar? E ela falou, não faço a menor ideia. E aí na época eu ainda brinquei com ela e falei assim, já falaram pra você que isso não é magia, que isso não é milagre, que a gente tem que ter minimamente alguma coisa definida pra gente caminhar? E ela falou assim, eu sei, mas eu realmente não sei. E lógico, a Joana foi logo lá no meu início, e eu peguei a Joana primeiro no individual, depois ela fez o segundo processo, depois ela fez o treinamento, depois ela fez a formação. E aí eu falei para ela assim, olha, 95% das pessoas que vêm procurar um processo como esse, de fato, elas não sabem o que elas querem. É impressionante. 95%. Somente 5% tem clareza do que elas querem. Porque tá tudo tão confuso que elas sabem o que elas não querem. Elas não querem mais aquele trabalho, elas não querem mais ficar sem dinheiro, elas não querem ficar esticando dinheiro para pagar conta, elas não querem mais ficar infelizes, elas não querem mais ficar longe de casa, elas não querem. Aí quando você pergunta, mas o que você quer especificamente? Aí eu não sei. E aí lógico que tem ferramenta que vai ajudar na descoberta dessa meta, na descoberta dessa definição. Às vezes as pessoas vêm procurar o treinamento e o método com uma determinada ideia e o método potencializa tanto que acaba surgindo novas ideias. E aí voltando para o exemplo da Joana, quando eu fiz o primeiro assessment com ela, que eu já falei muito sobre assessment, que é ferramenta de autodesenvolvimento, eu observei no perfil dela, pelo resultado do teste dela, que ela tinha muita dificuldade com organização. Muito águia, usava muito esse lado aqui do cérebro, tinha 3 agendas, não usava nenhuma, era uma pessoa que tinha dificuldade com planejamento, e ela me falou exatamente isso. Ela falou, de fato você está certa, eu realmente tenho muita dificuldade com organização, eu já perdi promoção no trabalho, eu já perdi dinheiro, eu já perdi algumas boas oportunidades na minha vida, porque eu de fato não sou uma pessoa organizada, e eu sinto que isso me faz muita falta. E a gente então trabalhou muito intensamente no processo de desenvolver a habilidade de organização da Joana muito dedicada, muito disciplinada, muito comprometida. Tudo que a gente combinava ela cumpria direitinho, às vezes ela fazia além do que a gente tinha combinado, que é das competências das pessoas de sucesso, fazer além do combinado. Napoleão Hill até fala sobre isso. E aí a Joana saiu da condição de jornalista infeliz e se tornou personal organizer. Ela fez do sofrimento dela uma causa. Ela hoje já ajuda centenas de mulheres, né? Ela trabalha com mulheres que são mães e que trabalham, né? Trabalham fora, que tem realmente o desafio aí de se dividir nos seus vários papéis. Joana já participou de publicação de livros, já foi coautora, está desenvolvendo um trabalho online maravilhoso, lindo, tem o depoimento dela lá, onde ela conta exatamente isso. Então hoje ela trabalha com o que ela ama, ela ganha dinheiro, ela ensina, e Joana estava passando por um desafio pessoal muito intenso na época do nosso processo, mas ainda assim, isso não foi desculpa para ela não fazer o que ela tinha que ter feito, e eu considero, lógico, Joana um dos nossos cases de sucesso e fico muito feliz com o sucesso dela hoje. Olá, tudo bem? Eu sou Joana Dark Souza e eu tô vindo aqui hoje para contar minha história com a Simone Carvalho. Sou diretora e fundadora da Organize Consultoria e eu trabalho hoje fazendo mentoria de produtividade para mães e mulheres empreendedoras. Passar pelo processo com a Simone, eu acho que eu posso resumir em uma palavra: foi transformador. Eu vinha de uma trajetória de 10 anos de jornalismo,
uma trajetória extensa, não só em tempo, mas em experiências mesmo. Eu fiz muita coisa, das quais eu me orgulho muito de ter feito, e eu carrego comigo muitas histórias, né? E até hoje eu acompanho pessoas que fizeram parte dela também, às quais eu também sou muito grata. E falando em gratidão, a Simone é uma dessas pessoas que está na minha listinha da gratidão, porque com certeza ela é uma das responsáveis por eu estar aqui hoje mentorando mulheres e falando com você. Porque foi através do processo que nós fizemos em 2013 que eu consegui não só me conhecer e me descobrir, e foi interessante porque eu passei por isso já depois de adulta, né? Mas sempre é tempo. Então eu pude me conhecer, pude me descobrir através desse processo com a Simone. E eu também descobri uma nova carreira profissional, que era o que eu vinha buscando na época que eu a procurei. E eu não fazia ideia do que eu queria. Por isso que eu sempre brinco que eu dei muito trabalho para ela. Porque quando ela me perguntou o que eu queria, eu não sabia o que eu queria. Eu sabia apenas o que eu já não queria mais. Então eu descobri essa nova carreira de personal organizer, fui me especializando e tal. Enfim, cheguei até aqui hoje. A Simone, ela sempre foi muito perspicaz. Ela é uma pessoa extremamente perspicaz, né? E direta. E isso, apesar de às vezes ser um pouco, entre aspas, violento, porque ela me dava uns tapas nas nossas sessões, no nosso processo, isso também me fez um bem enorme. Então, hoje em dia, eu às vezes também uso dessa violência nos meus atendimentos com as minhas mentoradas. E a Simone também se tornou para mim uma grande referência de profissional e também, né, de empreendedor e tudo mais, porque a gente acabou levando essa relação não só para os negócios, né, mas também para a vida. Então a Simone é uma pessoa que com certeza faz parte da minha história, não só do meu trabalho, mas da minha vida de uma forma geral. E eu sou muito grata a ela por tudo que ela fez por mim. Então, se você quiser saber, né, um pouco mais sobre o que eu faço hoje, é só entrar lá no meu Instagram, que é o @organize-se com Joana Dark Souza. Um beijo e até a próxima. A gente tem também a história de um casal incrível, né? Alguns de vocês que estão aqui na sala conhecem esse casal, que é o Leandro e a Vanessa, também depoimento deles lá. Quando eles vieram a fazer o nosso treinamento, participarem do nosso método, ambos eram funcionários, né? Eles trabalhavam no mesmo lugar, que era na CADEG, aqui no Rio de Janeiro, e cada um no seu emprego, mas super infelizes, super insatisfeitos, né? Assim, com chefes muito ruins, tinha uma relação ruim com os chefes, mas precisava pagar conta, tinha filho pequeno. E aí eles vieram com uma determinada expectativa, né, de negócio, eles já estavam pensando em ter o próprio negócio, eles já estavam inclusive desenvolvendo esse segundo negócio, e eles fizeram o nosso método. Na sequência, eles se sentiram tão bem preparados, já nos primeiros dias o Leandro teve uma transformação comportamental muito grande no sentido de autoconfiança. Ele chegou no nosso método, ele não olhava para as pessoas, né, na época que ainda era presencial, ele era muito tímido, ele falava com as pessoas olhando para baixo. E ele, quando acabou, né, o nosso método, ele demitiu o patrão dele, assim como eu falei ontem do Fabiano, ele demitiu o patrão dele, ele começou o seu próprio negócio. Na sequência, a Vanessa também se sentiu mais autoconfiante, então ela também demitiu o patrão dela e eles começaram o segundo negócio. Hoje eles têm 3 empresas, que é também a competência das pessoas de sucesso. Hoje, inclusive, eu já conheço o conceito, eu já conheço a metáfora, e estava ouvindo um vídeo de um cara que eu admiro muito, e ele estava falando dos 5 hábitos das pessoas, 5 hábitos da pobreza. E um dos hábitos da pobreza é você ter todos os seus ovos numa única cesta. Porque na hora que aquela cesta dá ruim, acabaram os seus ovos.
E foi exatamente isso que aconteceu comigo. A minha única cesta era o meu emprego, era aquele trabalho que eu tinha. Na hora que eu fui demitida, eu não tinha mais nada. Eu não tinha de onde tirar dinheiro, não tinha outra fonte de renda, não tinha dinheiro aplicado, não tinha nada. Então, hoje eles têm 3 empresas. Na época da pandemia, eles incrementaram ainda mais o negócio deles. Eles foram desenvolver máscara, fizeram máscara, entregavam na casa das pessoas, enfim. Mas Leandro e Vanessa também seguramente são nossos cases de sucesso, são queridos, são amados, eu vejo eles aí explodindo, fico acompanhando, quando ela coloca alguma publicação lá no Face dela falando, né, dos resultados que ela está tendo no salão dela, falando dos resultados que ela está tendo na carreira nova dela, e aí eu sempre dou muito parabéns, e ela diz, você sabe que você foi a grande responsável por isso. Então, isso deixa o nosso coração feliz, porque você está ajudando ali a uma família. Você está ajudando a um sistema, assim como eu falei do Fabiano e da Joana, né, que se tornaram multiplicadores dessa proposta, né, você ajuda uma pessoa, essa uma pessoa vai ajudar outras pessoas, essas outras pessoas vão ajudar as outras pessoas, e é isso. É esse o nosso propósito, é formar multiplicadores, é somar esforço com aquelas pessoas que comunham dos nossos valores, que comunham dos nossos objetivos, que estejam empenhados em realmente construir um mundo melhor. Me chamo Leandro Silva, estou aqui com a minha esposa Vanessa Gomes e eu vim aqui trazer um recado rapidinho para vocês. Estamos devidamente protegidos diante ao cenário em que estamos vivendo e um dos motivos no qual eu gravo esse vídeo é por isso. Em meio a essas tamanhas dificuldades e desafios que enfrentamos, eu vim aqui para falar de um dos treinamentos mais importantes e impactantes que passamos em nossas vidas. Não só para nos encorajar e nos preparar como seres humanos, como lidar com as nossas emoções, no nosso lar, com a nossa família e principalmente no nosso profissionalismo. Eu me desenvolvi absurdamente depois de ter passado por esse treinamento com essa profissional de alta capacidade, que é a Simone Carvalho. Então eu tenho aqui a agradecer demais a essa pessoa, toda a sua equipe e todos aqueles que foram envolvidos nesse treinamento no qual eu participei, que transformou a minha vida como pessoa e como profissional, saindo de um nível para outro completamente que eu jamais pudesse imaginar que eu iria alcançar. Então, meu muito obrigado, Simone Carvalho, Léo Santiago e toda a sua equipe. Eu e minha esposa estamos aqui, somos profissionais na área da beleza, temos um empreendimento de cosméticos e também trabalho na área de financeiros. Então é isso, esse é o meu recado, deixo aqui o meu muito obrigado. Falar de Simone Carvalho é falar de uma pessoa de alta capacidade, de te passar tudo o que você deseja, sair de um ponto A para um ponto B. É um treinamento que te leva a outro nível. Nosso muito obrigado, Simone Carvalho, Léo Santiago e toda a sua equipe. Um beijo no coração de vocês, amamos vocês. Muito. E aí eu vou falar agora também da Luísa. Luísa é uma querida, Luísa é uma fofa. Luísa, na verdade, é uma menina muito jovem. Ela veio fazer o primeiro treinamento com a gente quando ainda era presencial. Luísa, uma menina linda. Quem tiver oportunidade de assistir o vídeo, juro, assim, a ação de vocês vai ser assistir o vídeo de hoje, nos próximos dias, já ele editado com todos esses depoimentos. Luísa, vocês vão ver que Luísa é muito bonita. Luísa chegou no nosso treinamento também muito tímida, com a voz muito trêmula. Quando eu pedia para ela falar em público, Luísa ficava trêmula, ficava branca, pálida, ela não tinha sangue nos lábios. E eu olhando para ela, falei, nossa, essa menina tem um gigante ali dentro e ela não está percebendo. E aí ela saiu do nosso primeiro treinamento e ela fez o segundo treinamento. E no segundo treinamento, a Luísa pediu demissão da clínica onde ela estava atuando como estagiária de psicologia. Ela montou o próprio consultório, já se articulando com algumas parcerias. E ela se tornou psicóloga do The Voice Kids Brasil da Rede Globo.
Então, de estagiária para psicóloga contratada por uma das maiores redes de televisão aqui do nosso país, fazendo um trabalho lindo com aquelas crianças, mas você vê a transformação, o olhar, a forma. Quando o Luiz fala assim, você passa essa energia no seu olhar, o melhor disso, Luiz, é quando a gente consegue fazer isso com as pessoas, despertar esse gigante que tem dentro das pessoas. Então, Luísa é uma pessoa que eu tenho muito carinho, que eu tenho muito respeito, que eu tenho muita admiração. Ela explodiu e, não contente com isso, ela trouxe a mãe para fazer a formação, e a mãe decidiu na vida dela criar os filhos, né, abrir mão da carreira, e aí criou os filhos cresceram, e ela estava vivendo aquele processo de síndrome do ninho vazio, que é a Márcia, e ela fez o nosso treinamento, e depois que ela saiu do nosso treinamento, ela já saiu com um projeto todo desenhado, um projeto para crianças especiais, trabalhando com uma parceria lá de Brasília. Mesmo com essa época da pandemia, ela teve que, na verdade, remodelar esse projeto, mas ela continuou aí a sua caminhada, e, não satisfeita, a Luísa ainda trouxe o pai. Então foi uma família inteira impactada por um método que a gente pode achar que é técnico, que é conceitual, mas na verdade a nossa proposta é um processo de transformação explosivo. É um processo de transformação interno, de mudança de mentalidade, de mudança de visão, de ampliação de visão, que faz com que a gente realmente se encorajem a encontrar o nosso caminho na vida, encontrar aquela atividade que faça o nosso coração vibrar de alegria e de emoção e gerar prosperidade para outras pessoas. Então, foi de novo uma família que foi aí envolvida no processo e que já está gerando resultado, que já está na sua caminhada. Então, é uma família que a gente tem muito carinho de conviver até hoje. Olá, meu nome é Luísa Scalon, eu tenho 27 anos, sou psicóloga e falo com muito orgulho isso, porque eu sou recém-formada, me formei em julho de 2019, eu estudei um tempo para medicina, mas a paixão pela psicologia sempre esteve em mim. Eu só não conseguia acreditar nisso, pessoas não me motivavam. Depois de alguns anos, passei para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Foi no processo final ali, no processo já de desgaste extremo, no término da faculdade, quando eu estava ali muito desanimada, eu já estava com muitos processos tendo que ser resolvidos, como um TCC e outras coisas burocráticas, que eu conheci Simone Carvalho. Foi um divisor de águas para mim. Foi um divisor de águas porque eu estava num momento muito perdido da minha vida, em que sim, eu estava conquistando algo que eu queria muito, que era o término, a conclusão da minha faculdade, mas eu não sabia que rumo tomar depois disso. E aí eu descobri que eu precisava me conhecer. E eu, como psicóloga, né, que no processo terapêutico a gente fala muito sobre a questão do autoconhecimento, mas eu mesma não me conhecia. E foi sim o treinamento com Simone Carvalho. Foi nesse processo que eu pude entender muita coisa da Luísa. E foi muito incrível, porque isso que eu estou fazendo aqui agora é um grande resultado do que eu vivi nesse treinamento. Eu jamais gravaria um vídeo com toda essa desenvoltura. Eu não conseguiria. E assim, hoje eu estou acreditando muito mais em mim. Hoje eu encontrei coisas valiosas em mim e que eu consigo reconhecer, que eu consigo olhar e falar, gente, como eu sou uma pessoa incrível, como eu tenho qualidades, como eu posso e consigo alcançar o que eu quero. Eu comecei a mudar de tal forma que as pessoas à minha volta começaram a perceber. Um benefício que eu tenha tido desse processo, desse treinamento, tenha sido essa força, esse empoderamento, essa vontade, esse arriscar que eu não tinha. E assim, a Simone, pra mim, é uma pessoa assim admirável. Toda vez assim que eu tô aqui, né, lutando ainda contra as coisas que ainda tentam me puxar para baixo, para o negativo, eu lembro de alguma fala da Simone, eu lembro da força dela. Ela tem sido usada para mudar vidas, para transformar. E ela não mede esforços, ela faz isso com tudo que ela pode. Ela entrega sempre o melhor. De forma bem prática, eu tive resultados muito positivos na minha vida profissional. Eu terminei a minha faculdade já trabalhando, então hoje,
Alguns meses depois, eu tenho autonomia no que eu faço, eu tenho o consultório para atender, eu tenho os meus pacientes, eu tenho projetos. Eu tive um crescimento, um amadurecimento muito importante, né, durante o processo e após o processo que eu vivi com a Simone. A frase que eu deixo, né, em relação a tudo isso que eu vivi, a todo esse processo, é que eu consigo alcançar tudo o que eu quero, tudo o que eu mereço. Basta acreditar em mim, sim, eu posso todas as coisas. Tem também a Emily. A Emily é uma querida, a Emily é uma pessoa que a gente tem muito carinho, tem muito respeito, tem muita admiração. A Emily, inclusive, é nossa parceira. A Emily é o tipo de pessoa extremamente comprometida com o autodesenvolvimento dela. Desde que ela começou essa caminhada, a Emily não para de estudar, assim como eu, ela não para de participar de treinamento comportamental. Tinha feito zilhões de treinamentos, era uma pessoa muito boa, mas a Emily não tinha conseguido dar um passo na nova carreira que ela queria. Na verdade, ela é gerente do Banco do Brasil já há muitos anos. O marido dela também era, agora o marido, né, colocou um negócio próprio. E Emily, mesmo participando de todos os treinamentos, ainda não tinha tomado coragem para trabalhar a sua carreira paralela. E ela veio fazer o nosso método. E aí, depois do nosso método, e no depoimento dela, ela fala isso, assim, o que eu acho que é mais forte, para mim foi mais forte no treinamento da Simone, foi porque eu saí da inércia. Eu saí do desejo e fui para ação. A Emily começou a conseguir clientes individuais, depois ela começou a fazer palestras, daqui a pouco ela estava fazendo treinamento e hoje ela é uma das nossas trainers, hoje ela faz parte da nossa equipe de trainer, ela tem um trabalho lindo e maravilhoso junto com o marido dela, que é de educação financeira, ajudando as pessoas a quebrar as suas crenças em relação ao dinheiro, ajudando as pessoas a terem ações concretas para gerar mais prosperidade, para gerar mais receita, para ter uma vida financeira confortável, para conquistar a liberdade financeira. Eles, inclusive, no treinamento deles, eles falam sobre investimento, que é a especialidade do marido da Emily. E aí eu trouxe o exemplo dela para dizer isso. Uma pessoa que não tinha dor financeira, ela não estava com dor financeira, ela gostava do que ela fazia lá no banco, ela estava feliz com o que ela estava fazendo, mas ela percebia que ela podia mais, Então, não necessariamente as pessoas que vêm buscar o nosso treinamento são pessoas que estão com dificuldade financeira ou que estão com desejo de abandonar o que estão fazendo, elas só querem somar. E a Emily é um exemplo muito bom para a gente trazer nisso. Até porque se um dia ela tomar a decisão, assim como o marido dela tomou a decisão de não mais trabalhar vinculado a uma instituição, com toda a certeza do mundo ela vai conseguir fazer isso. Olá, tô aqui para falar de uma pessoa que eu admiro muito, que é a Simone Carvalho. Eu sou Emily Machado. Quem tá comigo sabe que eu sou super consumidora de treinamentos, tanto de desenvolvimento pessoal quanto de desenvolvimento profissional. E para mim, quando eu fiz o treinamento da Simone Carvalho, o treinamento comportamental dela, foi de grande diferença na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Para mim, o grande diferencial da Simone é que ela me ajudou a sair da inércia e ir para a ação. Então, eu pude pegar os meus projetos e colocar em andamento, eu pude fazer acontecer. Então, o que eu tenho para dizer é que se você tem um projeto que é tirar da gaveta, ou se você não tem um projeto e gostaria de uma grande transformação, o nome é esse, Simone Carvalho. E tem, lógico, os meus queridos de Angola, assim, para mim, de verdade, foi uma grande surpresa e foi ali que caiu a ficha para mim, do quanto também o meu trabalho, eu tinha uma expectativa em relação ao trabalho e eu percebi que a forma como eu estava fazendo, eu estava conduzindo, eu estava conseguindo potencializar muito mais as pessoas do que eu tinha imaginado. Então, como eu já falei aqui, eu tenho um cliente importante em Angola, uma empresa importante E, na verdade, eu fui contratada para trabalhar a formação de líderes. Eles eram líderes no INSS de Angola, então tinham muitos cursos técnicos, tinham muita preparação técnica, mas eles não tinham nenhuma visão de liderança, e nenhuma visão mesmo, gente. Assim, eu quando cheguei lá, inclusive, a cultura de Angola era chamar as pessoas de chefe.
Quando eu desci do avião, já no aeroporto, aquilo me assustou bastante, porque falou, bom dia, chefe, boa tarde, chefe. Era assim, era um status quo. Era um status mesmo, sabe? Você ocupar uma posição ali de chefia e tinha que ser chamado de chefe. E os mais velhos lá, que faz parte da cultura deles, são figuras de autoridade muito respeitadas. Eu me lembro que teve um momento durante o treinamento que quando eu estava em sala de aula e um dos chefes, né, que tinha me contratado chegou, todos eles se levantaram. E aí eu olhava e falei assim, nossa, mas isso aqui é quartel, gente, né? Todo mundo batendo continência, que você tem uma relação de respeito, ok, mas era um nível de subordinação que começou a me assustar, né? Um povo que veio da guerra, um povo muito sofrido, um povo com muito potencial, mas que precisava de muita ajuda. E eu fiz, na verdade, 3 turmas lá em Angola. Eu treinei 62 líderes, né, lá do governo. E a ideia, de fato, era desenvolver competência de liderança neles. Era desenvolver, melhorar a sua comunicação, ajudar a dar ferramenta para eles que eles pudessem desenvolver as suas equipes, desenvolver as pessoas, saber dar um feedback estruturado, saber se relacionar melhor com as pessoas. Mas o treinamento foi tão intenso que até eu me surpreendi com o resultado. E muitos deles, acabaram se potencializando tanto que depois eles criaram os próprios negócios. Ainda existem alguns que estão lá, outros já não estão mais, e um desses exemplos é a Graciete. E aí eu falo da Graciete com muita propriedade porque está lá no depoimento dela, então é público. A Graciete, quando veio para a formação de liderança, a Graciete era uma menina muito rude, uma menina linda, incrível, mas a forma dela falar era uma forma que assustava as pessoas e ela era muito de bater de frente, ela gostava de bater de frente com as pessoas. E lógico que imediatamente eu percebi que a Graciete usava esse lado do cérebro, né, que é o lado do tubarão, e eu falei, nossa, tem que ajudar muito essa menina a melhorar a comunicação dela, a postura, a forma impositiva, a forma autoritária como ela faz. E ela participou do treinamento, ela participou de uma vivência que para ela foi muito importante. Eu tenho foto da Graciete, eu abraçada com ela chorando muito, né, quando as fichas começaram a cair. E a Graciete se potencializou tanto no que se refere a entender melhor o outro, a julgar menos, a ser mais empática, a saber melhorar a sua comunicação, a saber ser mais assertiva nas suas colocações, a ter mais influência sobre as pessoas, que a Graciete hoje é empreendedora, é uma grande empreendedora em Angola, tem uma empresa linda, e até a forma dela falar no vídeo, eu ri quando eu recebi o vídeo de depoimento dela, que é uma forma hoje muito serena, muito tranquila, né? Então, o quanto ela conseguiu aproveitar a força que ela tinha, mas de uma forma positiva. O quanto ela conseguiu, e as pessoas, inclusive, deram esse feedback para ela, principalmente a família, porque eu converso com ela, às vezes pelo WhatsApp, a gente mantém ainda muito relacionamento com o pessoal de lá, e ela fala isso para mim, nossa, Simone, a minha família falou, quando você fez essa formação, você saiu muito diferente. Você está muito diferente, assim, a sua forma de falar, a sua forma de se posicionar. Então é uma das pessoas também que eu tenho muito orgulho de ter passado pela vida dela. O vídeo dela é um vídeo bem emocionante, assim, vale a pena assistir, de ter contribuído, né? De tirar aquela menina desaforada para levar para uma líder que hoje tem uma equipe e que representa um papel importante, inclusive na economia do país, ajudando o país a ter mais prosperidade também. Olá pessoal, sou a Graciete Pombal Miranda, hoje assistente de RH, fiz a formação com a Simone, eu fazia parte da equipa de monitorização do atendimento ao público, hoje trabalho também como empreendedora, de alguns conhecimentos também absorvidos na formação feita com a Simone, que é um amor de pessoa. Como é que eu fui parar na formação? Eu fui parar na formação simplesmente porque tinha de obedecer na altura o meu líder, porque não tinha qualquer interesse, estava super desmotivada, super sem vontade, era do tipo ia trabalhar porque precisava de ter o ordenado, estava meio perdida, mas depois na formação foi tudo diferente daquilo que eu pensei que fosse ser. Eu pensei que fosse ser só mais uma formação, mas a Simone é incrível. A Simone ajudou-nos a pensar de forma diferente. Ajudou-me a ver as coisas, como é que
a diferença que existe entre ser chefe, ser líder, o que nós ganhamos mais em ter empatia. E falando em empatia, eu percebi, ou posso até dizer que conheci o significado, a palavra empatia, por causa da Simone. Então, posso dizer que os resultados de ter feito essa formação são muitos mesmo. Tanto que eu já tenho menos conflitos, tanto a nível profissional como na vida pessoal, na vida familiar. Hoje eu consigo me colocar um bocadinho mais no lugar das pessoas, eu consigo ouvir mais e falar menos. Eu era muito no bater de frente, era muito frontal, era do tipo, eu não engulo sapos e eu cuspia os sapos, desculpa o termo, de qualquer forma. Hoje eu consigo tirar esses sapos dentro de mim sem ferir, sem ser agressiva, sem ser aquela graciete de antigamente. Resumidamente, com a formação feita com a Simone, eu cresci, eu mudei a minha forma de agir. Tornei-me mais amiga, consegui aproximar-me mais dos meus colegas, da minha família. Eu disse no início que eu agora trabalho também como empreendedora, então um dos benefícios é eu poder liderar a minha equipa de trabalho. A Simone é daquelas coisas, é aquela pessoa que quando se diz a pessoa certa, na hora certa e no lugar certo. Então a Simone, para nós angolanos que tivemos o privilégio de fazer aquela formação com ela, podemos dizer que abençoados, porque a Simone, quando fala, a Simone toca na alma e a Simone fez-me chorar muito. Então hoje eu sigo a Simone nas redes sociais e continuo bebendo da experiência dela, continuo aprendendo. E ainda 2, 3 dias atrás eu aprendi, porque numa conversa eu disse a Simone que não sabia se conseguia. E a Simone mandou-me material e fez-me ver que eu não devo dizer vou tentar, não devo dizer não consigo, eu devo fazer. Simone, tu és a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, sempre. E nós angolanos que ali estivemos, eu posso dizer sem medo de errar, que os meus colegas também são muito gratos a Simone. Eu vou levar essa experiência para o resto da minha vida. Hoje tenho muito mais interesse em ler, investigar, estudar sobre liderança, porque percebi que ser alguém diferente é ser um ser grande, poder ser um líder. E isso no cômputo familiar, no cômputo profissional, com amigos. Em todos os momentos da nossa vida nós precisamos de ter um líder dentro de nós. E então, hoje eu sou uma líder da diferença, graças a Simone. Então, agradecer a Simone pela disponibilidade que teve de vir cá a Angola, ter trabalhado conosco. E até agora vamos acompanhando o seu trabalho pelas redes sociais e é sempre muito benéfico. Então, Simone, muita força, muita coragem. Eu já não volto a dizer que vou tentar. Eu, a partir daquele dia, só digo vou fazer. O resultado vai depender do meu empenho, mas com certeza vai ser sempre positivo. Beijão grande. Tchauzinho. E aí a gente tem o depoimento do Ternório, que também foi um dos líderes que participou da formação lá em Angola. Ternório mais golfinho, né? Então o Ternório falava muito baixinho, a gente quase não conseguia ouvir o que ele estava falando e eu percebi que a gente precisava potencializar um pouco mais o Ternório, precisava trabalhar um pouco mais a autoconfiança dele, precisava fazer com que ele acreditasse naquele gigante que tinha dentro dele, mas que ele estava ali ainda muito subserviente a algumas regras e aí eu tive a oportunidade de aplicar algumas ferramentas que fez com que ele também hoje seja um empresário lá em Angola. Ele saiu da empresa onde ele estava, ele também gera empregos, ele também acreditou no processo dele e ele fala muito do sonho.
A Simone foi uma pessoa que me ajudou a realizar um dos meus grandes sonhos e ele fala muito da gratidão, que a gente sabe e vários especialistas falam sobre isso, né? A importância da gente ter gratidão. Gratidão pela vida, gratidão pelas oportunidades e eu sempre agradeço, eu agradeço a eles. E de verdade agradeço do fundo do meu coração. Agradeço pela oportunidade, agradeço porque o resultado dessas pessoas é o meu resultado. O resultado dessas pessoas é fruto do trabalho que a gente desenvolve com tanta seriedade, com tanta responsabilidade e o quanto que eu fico feliz quando eu recebo uma mensagem pelo WhatsApp, quando eu recebo uma mensagem pelo Message, quando eu recebo um depoimento deles, porque é aquilo. Eu sempre digo que se for para você passar pela vida de alguém, que você deixe coisas boas. Se for para você passar pela vida das pessoas, que elas lembrem de você de uma forma muito positiva. Ternório Chilembo é meu nome. Eu sou atualmente diretor de gabinete de um dos administradores municipais cá em Angola. Não obstante isso, também sou empreendedor. Fazer a formação de liderança com Simone Carvalho foi uma experiência excepcional. Foi um momento de grande transformação para a minha vida. Hoje eu passei a encarar as coisas a partir de uma perspectiva completamente diferente. A Simone moldou-me com ferramentas úteis que permitiram superar as minhas crenças limitantes. Eu diria que eu tive um salto qualitativo, eu evoluí de um mero espectador para um sujeito ativo da minha própria história. Os maiores resultados alcançados com esta formação foram o meu crescimento do ponto de vista pessoal e do ponto de vista profissional. No âmbito pessoal, eu intensifiquei cada vez mais a minha postura como esposo, como pai, como filho, irmão e amigo. Todos estes vínculos tornaram-se mais consistentes depois que eu saí desta formação. E do ponto de vista profissional, eu passei a valorizar cada vez mais as relações interpessoais, passei a compreender melhor os meus liderados, e, como é óbvio, não é? Passei a atender às suas necessidades em vez dos seus desejos, que era uma postura que anteriormente eu não conseguia enxergar devidamente. Mas é importante realçar que o principal benefício obtido com esta formação foi a capacidade adquirida para desenvolver pessoas e tratá-las com o respeito inerente à dignidade humana. Esse foi um dos benefícios primordiais que consegui obter com esta formação. Bem, falar de Simone Carvalho, para ser honesto, palavras não servem para descrever a majestosa pessoa que ela é, mas ainda assim vou dizer o seguinte: a Simone Carvalho é um ser humano com um coração enorme, é uma pessoa incrível, é uma exímia profissional. Hoje eu tenho o orgulho de dizer que o que me dá forças para lutar e nunca desistir dos meus sonhos foram as palavras por ela proferidas no final da nossa formação. Eu estou recordado que a Simone deu-me um abraço, olhou-me nos olhos e disse para mim: Ternório, faça o meu trabalho valer a pena. Eu não sei se ela lembra-se destas palavras, mas este momento singular, estas palavras marcaram-me significativamente e fazem toda a diferença na minha vida. Hoje, ajudar as pessoas a superar adversidades tornou-se para mim um propósito de vida. E eu devo isso a ti, Simone Carvalho, porque você despertou o gigante que estava adormecido dentro de mim. Portanto, neste preciso momento, eu desejo a ti força, muita determinação, que continues nessa sua jornada de fazer a diferença nas vidas das pessoas e ajudá-las a superar os obstáculos que a vida nos impõe. Em apenas uma única frase, eu sintetizo esta formação como uma oportunidade de ouro, porque acreditem quando eu digo, esta formação mudou a minha vida. Hoje eu sou o que sou. Em grande parte devo isso a ti, Simone Carvalho. De coração, muito obrigado, Simone Carvalho. Espero voltar a trabalhar consigo brevemente. Um grande abraço. E aí, só
Por último, eu vou trazer aqui o caso do Tuixê. Nós falamos dele ontem, ele esteve aqui rapidinho com a gente, né? Porque eu falei para vocês que a diferença são de 4 horas. E o Tuixê também foi uma dessas pessoas. Tuixê fez a nossa formação. Tuixê sempre teve um lado artístico muito bacana, então ele é águia. É engraçado que eu falei, né? Graciete, tubarão, Tuixê, águia e Ternório, golfinho. Falei de cada um deles, legal. Tuixê muito águia, né? Assim, muito criativo, muito explosivo, muito falador. E aí, na hora dos intervalos do coffee break, o Tuixê pegava o violão e aí ele tocava violão pra mim, sabe? E eu falava assim, nossa, esse menino tem um potencial absurdo. E aí eu falei pra ele, você já um dia parou pra pensar de você viver da sua arte? E aí ele ficou olhando para mim assim, assustado, e Tuixê se preparou, se estruturou, organizou a carreira, porque com filho pequeno era responsável, arrimo de família, e Tuixê hoje tem uma escola de música. E ele gera empregos lá também. E semana passada eu estava conversando com ele disse que teve que fazer a readaptação dos cursos dele, mas que a empresa continua, ele tem projeto de expansão da empresa dele até para fora do país, para fora de Angola. Olá, chamo-me Tuixê Mateus e sou empreendedor. Numa só palavra, participar da formação de líderes com a corte de Simone Carvalho foi sensacional. Só para termos uma ideia, depois da formação, eu tive a possibilidade de criar a minha firma, que hoje é uma realidade. Ou seja, eu deixei de chorar e passei a vender lenços, como a mesma diz, não é? Então, essa formação ajudou-me a descobrir os meus pontos fortes e fracos, trabalhar nos pontos fracos e potencializar os fortes. Hoje, essa firma é uma realidade. Eu, pese embora ainda humilde, né, mas vou também participando daquilo que é a vida econômica e social do nosso país, no momento em que se impõe muita coragem, não é? Foi possível também trabalhar naquilo que se chama de inteligência emocional, que na verdade é um dos elementos sine qua non, ou seja, fundamental para questões ligadas à liderança. Portanto, numa só palavra, a Coach Simone eu caracterizo como uma vendedora de sonhos, não é? Se quisermos. E, portanto, hoje a minha vida já não é a mesma. Eu sou um líder nas coisas que faço e, portanto, vou também ainda assim formando, reparem, vou formando também pessoas do ponto de vista prático, os meus colaboradores, e também ajudar estes a realizarem os seus sonhos. Portanto, eu deixei de chorar e passei a vender lenços. Então, assim, o quanto que a gente fica feliz de realmente receber esses depoimentos, de ver esses resultados. Muitas das vezes eu me emociono, eu choro mesmo quando eu vejo isso, e quero muito ainda, nos próximos anos da minha vida, ouvir muitas histórias assim. Quero durante muitos anos ouvir a pessoas que eu vejo que chegam de uma forma tão pequena, tão desacreditada, tão machucada. Às vezes as pessoas vêm tão machucadas da vida, e aí você olha para essas pessoas e elas dão um boom e elas explodem, porque o que eu acho mais bacana é quando a gente transforma o nosso sofrimento em causa. Como eu tive que passar por um deserto muito dolorido, eu precisei muito rápido me reinventar, tive apoio importante, muito apoio, mas eu não tinha mentor, eu não tinha método, eu não tinha dinheiro, eu não tinha como fazer a coisa acontecer, mas eu tinha uma coisa, que era o meu compromisso, o meu comprometimento. Porque quando eu olhava, todas as vezes que eu acordava, que eu olhava os meus filhos, os meus 2 filhos dormindo no colchonete na casa dos meus pais, eu ficava muito triste e eu pensava assim, não é a vida que eles merecem. Porque as escolhas profissionais foram minhas, não foram deles. Eles não precisam passar por isso. Muitas vezes sem dinheiro, a minha mãe está aqui na sala, minha mãe conhece muito bem essa história, que a gente caminhou junto nessa estrada. Muitas vezes sem dinheiro até para eles terem o que comer na escola. Sim, minha filha tinha vergonha de levar merenda, ela queria o dinheirinho para comprar na cantina, muitas vezes sem ter esse dinheiro. Quantas vezes? Nunca deixaram de estudar em colégio particular, a gente fez o nosso movimento, ali eu e meu pai e minha mãe, né, a gente junto, muito unido, a gente conseguiu dar isso para eles. E aí, quando eu olhava para eles deitados no colchonete, eu dizia para mim assim, muito mais do que voltar a ganhar dinheiro, muito mais do que conseguir uma nova oportunidade profissional, é resgate da minha dignidade. É poder olhar para os meus filhos, olhar dentro dos olhos dos meus filhos e dizerem para eles assim, quando a gente tem uma adversidade na vida, a gente vai lá e faz.
Quando a gente tem um problema, um desafio, a gente não se entrega. A gente simplesmente pega aquilo como um degrau para a nossa subida. E hoje eu falo isso com muita felicidade, né? Quando eu saí de desempregada para empresária internacional, que as coisas começaram a acontecer, os dois quando olham para mim, eles falam isso muito forte para mim. Falou, mãe, se tem uma coisa que a senhora tem, é assim, a senhora é incansável. A senhora é incansável. Quando a senhora bota uma coisa na cabeça, nada te para. E isso, lógico que dá força, porque a gente é modelo, a gente é figura de autoridade, você representa um referencial, seja para o teu filho, seja para o teu sobrinho, seja para um afilhado, seja para os teus irmãos, para os teus colegas. Então, realmente seja aí comprometido com o seu melhor. Porque eu tenho certeza absoluta do quanto você tem de potencial, você só precisa de uma direção. Se você ainda não se encontrou profissionalmente, se você ainda não está no trabalho dos teus sonhos, é porque você está no lugar errado. O teu lugar é completamente outro. E aí nós falamos sobre sonhos, sobre cases de sucesso, sobre energia positiva. E aí eu vou te contar uma metáfora bem rápida, que é uma metáfora que as pessoas gostam muito quando eu conto. Eu contei no nosso último seminário e deu uma repercussão incrível, foi um dos nossos vídeos mais assistidos, que na verdade a metáfora é sobre um mestre e um discípulo. Então eles estavam lá na caminhada de peregrinação deles, visitando de cidade em cidade para desenvolver o trabalho deles, e por cada cidade que eles passavam, eles pediam abrigo, eles pediam comida, até que num determinado trecho da viagem, eles precisaram, né, de abrigo para dormir, e eles observaram que tinha uma casa muito pobre, um casebre mesmo. E eles optaram por pedir acolhida para aquela família. Eles foram até lá, eles foram recebidos pela esposa, e ela, lógico, que de uma forma muito solidária, ela abriu a casa dela e ofereceu um copo de água. Depois ela veio com uma xícara de leite, com um pedaço de queijo. O marido se aproximou e eles começaram a conversar, e o mestre ficou muito impressionado com o nível de escassez daquela família, com o nível de pobreza. Era uma casa muito pobre, muito pobre. E aí o mestre perguntou pro chefe da família, pro pai, né? O que você faz, né? Qual é o seu trabalho, qual é a sua atividade profissional, o que você desenvolve? E ele disse, na verdade, nós sobrevivemos com a nossa vaca. Nós temos uma vaca, que é a vaca que a gente tira leite, que a gente tira o nosso alimento, e aí desse leite eu produzo alguns queijos, e aí eu vou no mercado local e eu troco por outros produtos para minha família, e é dessa vaca. E graças a Deus a gente tem essa vaca para sobreviver. E aí o mestre falou, entendi. Mas me responde uma coisa assim, qual é o teu sonho? Você tem sonho na vida? Ele falou, eu tenho. Na verdade, eu vou dizer para o senhor que na verdade eu tinha, sabe? Meu grande sonho sempre foi formar os meus filhos. Dar para eles, né, uma educação de qualidade, para eles terem uma grande oportunidade, para eles não passarem pelo que eu passo. E a minha esposa tem um grande sonho de viajar. Ela sempre quis viajar muito, mas eu nunca pude, né, porque eu nunca tenho dinheiro. E aí eu já me conformei porque é assim mesmo que Deus quer, a gente vive como Deus quer. A gente pelo menos tem casa, a gente pelo menos tem o que comer, a gente tem saúde, a gente tem que ser feliz com isso. E lógico que o mestre ficou processando toda aquela informação que ele estava recebendo, olhando muito seriamente para o discípulo dele, e ele foi dormir refletindo. E aquela noite ele acabou levantando uma hora mais cedo do que de costume, porque geralmente ele acordava bem cedo para continuar a caminhada dele. Naquela noite ele acordou uma hora antes, acordou o discípulo dele e pediu para o discípulo pegar a vaca que estava lá no pasto. E aí o discípulo pensou assim, o mestre vai fazer aqui alguma coisa com essa vaca, para essa vaca dar mais leite, né, para essa vaca ajudar muito mais essa família. Foi quando ele falou, vamos dar um passeio com essa vaca. E aí eles saíram do pasto lá da tal família, trazendo a vaquinha lá pela corda, até que chegou num determinado precipício, o mestre pediu para o discípulo jogar a vaca. E aí quando o mestre pediu isso, o discípulo olhou para ele muito assustado e falou, mas mestre, a gente vai jogar a vaca? Como assim? A gente vai destruir com a única fonte de sobrevivência daquela família. E aí o mestre olhou seriamente para ele e falou, confia em mim e joga a vaca no brejo. E ele, simplesmente por confiança e por respeito ao mestre dele, ele jogou. Um coração dolorido, machucado, sem entender o que ele estava fazendo, mas ele jogou a vaca. E eles continuaram a caminhada deles. E eles foram visitar outras cidades, e eles foram fazer o trabalho deles, até que meses depois, eles retornando pelo mesmo trecho que eles tinham feito, eles passaram
por aquele trecho, e quando eles olharam, não existia mais aquela casa pobre. Aquela casa pobre não existia mais. O que tinha ali era uma grande fazenda, uma fazenda com muitos bois, com muitas vacas, tinha uma plantação enorme, tinha, na verdade, um aras também, com vários cavalos. E aí o discípulo ficou olhando assustado e falou, nossa, pode ter acontecido isso, né? Naquele dia que a gente empurrou a vaca, a família sem recurso pode ter vendido essa casa aqui para alguém, e aí essa pessoa construiu esse império aqui, a gente nem sabe o que aconteceu com aquela família. Foi quando o mestre sugeriu que eles então fossem até lá para receber um copo de água e ter notícias daquela família. E aí eles foram recebidos pelo mordomo, o mestre explicou e querendo notícias sobre a família, foi quando o mordomo disse que então ia chamar o patrão dele e para surpresa do mestre e do discípulo, quem vem foi exatamente aquele homem. Com um chapéu imponente, com uma roupa bonita, com uma bota poderosa, completamente empoderado. E aí, na sequência, veio a esposa também dele, e a esposa também muito bem arrumada, muito feliz. E a esposa falou, lógico que eu me lembro de vocês, naquela noite que a gente deu abrigo para vocês, é lógico, sejam muito bem-vindos, vamos sentar aqui, vamos tomar um café. E diferente da outra vez, lógico que foi uma mesa muito farta de alimentos, uma mesa muito bonita de alimentos. E aí a esposa começou a falar com o mestre, falou assim, foi muito curioso, porque aquele dia que vocês vieram aqui, aconteceu uma coisa muito interessante. A nossa vaquinha, ela foi passear, e aí ela se aproximou do precipício e ela caiu. E quando ela caiu, o meu marido ficou desesperado e foi até lá embaixo para ver o que tinha acontecido com ela. Ela estava morta. E aí, no que ela estava morta, meu marido pensou, nossa, o que a gente vai fazer da vida agora, né? E aí ele então tirou lá o couro dela, tirou parte da carne, tirou os ossos, foi até o mercado local e vendeu. E aí, quando ele começou a ter dinheiro, ele começou a plantar arroz, e na medida em que foi dando dinheiro, ele foi expandindo a nossa lavoura, e dali ele comprou mais gado, e dali ele comprou cavalo, e enfim, a gente hoje tem uma vida muito confortável, a gente tem uma vida muito abundante, a gente tem uma vida muito segura, e a gente entendeu que na verdade era isso que a vida tinha oferecido pra gente. Foi quando então caiu a ficha, né, pro discípulo do que o mestre dele tinha feito. Ele olhou muito seriamente para o mestre e entendeu por que o mestre tinha pedido para jogar aquela vaca no brejo. E por que eu estou te contando essa história? Eu estou te contando essa história porque muitas vezes a gente vive uma vida que não é a vida que o universo quer pra gente, não é a vida que a gente merece, não é a vida que a gente nasceu para viver, porque a gente mantém algumas vacas. Então, minha grande reflexão para você nessa metáfora é perguntar, qual é a vaca que você tem que mandar para o brejo? A minha vaca era um emprego, onde eu tinha que trabalhar todos os dias chorando, doente, longe dos meus filhos, fazendo o que eu não gostava, sendo conduzida por gestores que eu não admirava, detestando tudo que eu fazia, não acreditando mais na proposta. Mas essa vaca me segurou durante muito tempo, que era a vaca do salário fixo. Eu precisava do salário fixo, eu precisava saber exatamente quanto eu ia ganhar. Eu coloquei as minhas cestas, botei todos os meus ovos numa única cesta, e vendo hoje o vídeo, né, falando sobre os 5 hábitos da pobreza, eu tinha todos eles. E graças a Deus, foi muito bacana quando eu vi o vídeo hoje, que eu falei, uau, por esse aí eu já passei. Uau, por esse aí eu já passei. Uau, por esse aí eu já passei. Então, fica aqui a reflexão para você, qual é a vaca que você tem que mandar para o brejo para você ter muito mais prosperidade, para você ter muito mais oportunidade? Será que a vaca é o seu chefe? Será que a vaca são os seus medos? Será que você tem medo? Eu tinha medo de ficar desempregada, eu tinha medo de ficar sem plano de saúde, e aí era tão insano que eu tinha medo de ficar sem plano de saúde, e aí eu não tinha tempo para cuidar da minha saúde, porque eu trabalhava igual uma louca, e tive 2 picos hipertensivos. Então se responde, qual é a vaca que você tem que mandar para o brejo? E aí, trazendo essa metáfora, na verdade, só confirma um dos estudos de Napoleão Hill, que fala que existe uma área da vida da gente que é responsável 15% pelo nosso sucesso. Também foi lá estudando os milionários da época, e ele diz que 15% responsável pelo nosso sucesso é o nosso conhecimento. Agora, a outra área, que são os 85% responsável pelo nosso sucesso, segundo Napoleão Hill, são as nossas atitudes e as nossas habilidades.
Então, no dia que eu também tive que alguém jogasse a minha vaca no brejo, exemplo lá do grande fazendeiro, porque eu não tinha coragem de jogar, e aí alguém veio e jogou a minha vaca, eu passei por alguns desafios, sim. Mas eu experimentei coisas que talvez como executiva eu nunca tivesse experimentado. Eu saí de uma condição de desempregado e fui para uma carreira internacional. Eu conheci pessoas sensacionais e extraordinárias. E isso, na verdade, já estava reservado, isso tudo estava reservado para mim. Mas os meus medos não deixavam eu acessar isso. E quando eu percebi que eu precisava fazer uma coisa diferente para ter um resultado diferente, que eu estava vivendo uma vida insana, que eu não estava vivendo a vida que eu tinha nascido para viver, que eu tinha muito mais para viver, foi com uma atitude, apenas uma atitude que eu tive na vida que me trouxe até aqui para te contar todas essas histórias, para transformar tantas vidas, seja daquelas pessoas que participam dos nossos treinamentos, escutam as nossas palestras, as famílias dessas pessoas, dos amigos dessas pessoas, porque a gente impacta um sistema. Quando você ajuda alguém, você está impactando um sistema. E a atitude que eu tive foi entrar numa formação, a minha primeira formação como treinadora comportamental, completamente sem dinheiro, sem emprego, sem perspectiva, eu não sabia. O único dinheiro que eu tinha eram 2 meses mais que eu tinha no banco para sobreviver com os meus filhos, porque meu padrão de vida era alto na época. E aquele era o meu único dinheiro, aquela era a minha única vaquinha. E eu peguei a minha vaquinha e paguei a minha formação. Eu paguei, era o dinheiro que eu tinha. Só para vocês terem uma ideia, quando eu fui fazer minha formação, eu não tinha dinheiro para almoçar. Algumas vezes eu fiquei sem almoçar. As pessoas diziam pra mim, se vamos lá, vamos almoçar. Eu falei, não, eu tenho que dar aqui alguns telefonemas. Mentira, eu não tinha dinheiro pra almoçar. E eu ia lá comer coffee break super de boa, porque eu sabia que aquela ali era a minha grande oportunidade que eu tinha que agarrar com unhas e dentes. E foi essa decisão, mesmo com medo, mesmo sem garantia, sem a certeza de retorno, eu só tinha uma certeza, que eu ia fazer aquele negócio acontecer. Que se estavam dizendo pra mim que aquilo funcionava, que se eu fizesse direitinho tudo aquilo funcionava, eu fazia. E eu fiz. E realmente funcionou e o resultado foi surpreendente. De fato, assim, o quanto de dinheiro eu já ganhei, o quanto de resultado eu já gerei, o quanto de vida eu já transformei, o quanto que isso me deixa feliz, porque talvez se eu tivesse mantido a minha vaquinha, né, se ninguém tivesse empurrado a minha vaquinha, eu ainda pudesse estar lá naquele emprego, doente, e nem estaria mais, porque a empresa tinha 110 mil pessoas, hoje ela está com 2 mil, uma empresa que acabou não tendo muita prosperidade e já era previsível, isso era uma morte anunciada. Então, o que eu quero te dizer com isso é que você merece muito mais do que você está vivendo, você merece uma carreira muito próspera, talvez você até goste do trabalho que você faça, mas aqui o grande convite é te dizer que você merece muito mais. Você merece um dia estar numa câmera assim como eu, com a coragem que eu tenho, para ir lá e contar a tua história para outras pessoas, para ir lá e inspirar outras pessoas a também agirem. Ontem, quando a gente estava lá conversando com aquele senhor, um senhor muito inteligente, com potencial incrível, e você olha no olho daquela pessoa, a pessoa murcha, a pessoa sem vida, a pessoa que daqui a pouco pode estar entrando numa depressão, que pode estar desenvolvendo uma síndrome do pânico, e que de repente uma palavra, sabe, um olhar, ele dizia, né, até pro meu marido ontem assim, nossa, como que ter recebido o cumprimento de você naquele dia, um boa noite, já fez toda a diferença. Você pode realmente fazer diferença na vida de algumas pessoas, com toda a certeza do mundo. E aí eu quero te fazer algumas perguntas. A primeira pergunta é, você merece uma nova oportunidade? Você merece trabalhar naquilo que você realmente ama? Você merece ter novos resultados, ter mais qualidade de vida, ter mais conforto, ter mais segurança financeira. Você merece chegar no final do mês sem se preocupar se você vai ter dinheiro para pagar todas as contas, se os desafios vêm e você não sabe como fazer, porque os desafios vão continuar vindo. Ninguém está prometendo aqui a solução mágica da vida, não é isso. O que a gente está falando aqui é de você ter a oportunidade de trabalhar com o que você ama, ganhando dinheiro e gerando prosperidade para a sua vida, para a vida da sua família, das pessoas que você ama e para a vida de outras pessoas. Então você merece? Você merece ter mais do que você tem hoje? Você merece isso? As pessoas que você ama merecem mais qualidade de vida, mais conforto, mais segurança? São algumas perguntas para você
se responder. Por que que então isso para mim é tão importante? Para mim é importante porque quando eu criei esse método para encontrar algumas Simones. Eu desenvolvi esse método exatamente para ajudar pessoas que estavam passando pelo que eu passei, que ajudar pessoas a terem novas oportunidades, ajudar pessoas a terem ali um passo a passo. E aí são aí 9 anos nessa caminhada, 9 anos vendo resultados concretos, vendo resultados reais, organizando tudo que eu já estudei, organizando tudo que eu já aprendi, organizando tudo que eu já fiz nos outros treinamentos. Então foi quando a gente decidiu criar o método Decola, que é um método exatamente que vai trazer esse resultado. Ele, na verdade, vai ajudar as pessoas a terem um passo a passo de como fazer ou uma transição de carreira, seja ela mudança, seja ela upgrade. Hoje eu sou supervisor, eu quero me tornar gerente. Hoje eu sou eletricista, eu quero trabalhar com comida. Enfim, o importante é ajudar as pessoas a encontrarem uma atividade profissional que realmente traga satisfação, alegria, felicidade, que elas amem trabalhar no seu melhor talento, com a sua grande paixão, ganhando dinheiro para cumprir com a sua missão. Porque eu sempre digo que enquanto a gente não encontra a nossa missão na vida, a gente vive igual Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então o Decola vem ajudar as pessoas que estão perdidas, que estão desorientadas, que estão em pânico, que estão com medo. Então se você hoje está num trabalho provisório, que não é um trabalho permanente, se você hoje passou por um processo de demissão, se você tem medo, se você já acorda com essa faca na cabeça, será que eu vou ser o próximo da fila? Será que eu vou ser o próximo da vez? Então tá na hora de você realmente entender que você precisa ter alguma coisa mais concreta na tua mão. Não é só trabalhar mentalidade, é trabalhar mentalidade, trabalhar comportamento, ok, mas é colocar você em ação, é ajudar você a encontrar uma solução, é fazer com que você comece a caminhar na direção que você precisa para ter novos resultados, sejam eles financeiros, sejam eles profissionais, mas você precisa começar a dar o seu primeiro passo. Eu quero perguntar para você se seria interessante você sair da procrastinação para entrar na ação, se para você seria interessante identificar quais são os sabotadores que te boicotam, que tipo de pensamento, que tipo de sabotagem, que tipo de autossabotagem você faz com você, que tipo e muitas vezes é inconsciente e você não conhece. Então, você vai ter a oportunidade, através das ferramentas, de identificar esse processo de sabotagem e fazer com que você elimine isso e tenha novas estratégias, tenha nova forma de você realmente alcançar os seus objetivos e as suas metas. Eu digo que agora é hora de separar o homem dos meninos, né? Eu digo que durante muito tempo da minha vida, durante algum tempo da minha vida, eu, por conta de acreditar no ser humano, por conta de sempre ter, desde o início, eu escolhi ser assistente social com 9 anos de idade, então eu sempre gostei de trabalhar com gente, eu sempre gostei, foi a minha paixão trabalhar com pessoas, e sempre acreditei no potencial das pessoas, sempre acreditei o quanto as pessoas são capazes de fazer o que elas querem fazer, de realizar o que elas podem realizar. E aí, quando eu comecei com esse processo, eu comecei exatamente para isso, para potencializar as pessoas, né? Para fazer com que as pessoas realmente tivessem uma vida que elas merecessem muito. Mas durante muito tempo, depois que eu fiz a minha formação, depois que eu comecei a gerar resultado para mim, primeiro eu fui aplicar o método em mim para ver se ele funcionava, e o método super funcionou, e ele explodiu, e eu decolei, por isso que o nome do método é Decola. Eu perdi algum tempo da minha vida investindo em pessoas que eu insistia, as pessoas não queriam, e não, você tem que fazer, para você é importante, olha só como é que você tá, eu passei por isso, eu sei te ajudar, e eu perdi tempo, energia, às vezes até dinheiro, e tá insistindo em pessoas que realmente está ali naquele momento, não era o momento delas, que elas achavam que não era o momento delas, que elas ainda não estavam prontas para jogar a vaca no brejo. E há cerca de um ano e meio, eu tomei a decisão que eu não quero mais fazer isso. Eu não vou insistir com pessoas, porque eu entendi que eu, como treinadora comportamental, eu preciso respeitar a decisão das pessoas. Se as pessoas estão felizes com a forma como elas estão vivendo, com o estilo de vida que elas têm, ótimo, nada de errado com isso. Agora, não vem aqui reclamar, e não vem aqui de mimimi, e não vem aqui dizer pra mim que não tem resultado profissional e que não tem dinheiro porque o marido não apoia, porque a esposa não apoia, porque não tem apoio do pai, da mãe, porque o governo é ruim, porque então não fala
bola para mim. Não vem reclamar, vamos ter outro papo, vamos ter outra conversa. E aí eu digo que agora eu quero trabalhar com os comprometidos e afastar os entusiastas. Todas as pessoas que participam dos nossos treinamentos, elas têm resultado? Não. Por que nem todas as pessoas têm resultado? Porque não coloca em prática, porque não está disposta a pagar o preço, porque, como eu falei, não é mágica, não é milagre, é um método, é onde as pessoas têm ali as ferramentas que elas precisam fazer acontecer. Agora, a responsabilidade é da pessoa, eu não posso me responsabilizar pelo resultado dela, o que eu posso é dar a mão para ela, junto com ela, e quem me conhece sabe que eu sou assim, eu sou muito intensa, eu inclusive em algumas redes sociais, eu pessoalmente respondo aos comentários das pessoas que entram, principalmente no LinkedIn, tem muita gente que me procura no LinkedIn, eu gosto desse relacionamento, por mais que isso demande trabalho, demande tempo, mas eu gosto desse tipo de relacionamento, e eu vou apoiar realmente quem tiver comprometido, porque foi aquilo que eu falei, o comprometimento para mim ele tem que ter escala 10, numa escala de 0 a 10 ele tem que ser 10, porque se a pessoa não tiver comprometida integralmente com o processo, ela nem deve entrar. Se não está comprometido, se você acha que você não vai ter condições de jogar sua vaga no prédio, não gasta dinheiro, não gasta tempo e não entra no método, porque eu não quero pessoas entrar no método que não vão gerar resultado. Eu realmente quero pessoas que vão dar a cara a tapa, vão querer pagar o preço, vão dar a mão para mim, vão pedir ajuda e a gente junto sim vai conseguir construir aí uma história bem bacana de resultados, porque eu decidi que eu quero pelo menos mais 7 cases de sucesso. No próximo método Decola, eu quero dar a mão para todo mundo que quiser, mas eu quero que 7 pessoas saiam com resultados muito sólidos. E o 7 sempre tem uma importância muito grande na minha vida, foi por isso que eu escolhi o número 7. Então, se você é uma dessas pessoas, eu vou te explicar exatamente o que você precisa fazer, exatamente o que você precisa agir para você estar comigo. E é importante dizer, o método Decola, ele é online, então as aulas são gravadas, você vai adquirir o método e você vai ter as aulas gravadas. Uma vez que você compre o método, você tem direito durante 1 ano de acesso à plataforma, então você vai comprar essa semana e você vai ter até setembro do ano que vem para você assistir às aulas, de onde você puder, de onde você quiser, no seu tempo. Lembra que ontem eu falava assim, se você já está nesse processo de incômodo profissional, já está querendo trabalhar a sua transição, dedica pelo menos 1 hora por dia, então dedica lá 1 hora por dia para você ver o Decola, porque são 12 módulos, cada módulo tem ali mais ou menos umas 10 aulas, com conceito e com exercícios práticos, com estratégias, com dicas, com ferramentas, para realmente levar você para um próximo nível. E aí, por ele ser online, ele acaba favorecendo que você não tenha deslocamento, não tenha horário fixo, como geralmente tem os seminários ao vivo, os seminários online, mas eles são ao vivo, de transmissão ao vivo. Você vai ter as aulas gravadas e você vai ter acesso durante 1 ano dentro da plataforma. E além disso, para aquelas pessoas que querem ainda dar aquela grande virada, o Decola tem o Decola presencial, o Decola ao vivo, que são 3 dias que a gente ainda não tem data, porque a gente vai esperar aí as autoridades nos dizerem nessa questão da pandemia, do quanto a gente vai poder fazer presencial de uma forma segura. Com certeza isso vai ser em 2021, mas nesses 3 encontros presenciais a gente trabalha principalmente as estratégias ensinadas durante as aulas gravadas e os pilares emocionais, mas numa imersão. A gente vai trabalhar fortemente inteligência emocional, mas num processo de imersão. Trabalhando o medo, trabalhando a alegria, trabalhando a raiva, trabalhando a tristeza, trabalhando o amor, trabalhando a coragem, mas de uma forma prática, de uma forma vivencial, através de imersão. Tem muita ferramenta e tem muita vivência que ajuda aí a desenvolver a inteligência emocional. Então são os 3 dias presenciais, que é o Decola ao vivo. E o método, na verdade, ele é online. Para as pessoas que quiserem o a mais, o plus, aí sim vai estar com a gente lá em 2021, onde eu vou poder olhar para você, te dar um grande abraço e dizer, caramba, você conseguiu. Você é um dos meus cases de sucesso. Eu espero que você queira a mesma coisa que eu. Os principais resultados do método é criação de novos comportamentos, mais segurança para assumir novos desafios e, lógico, mais dinheiro, aumentando a sua renda para você aí conquistar a sua segurança financeira, sua independência financeira, já começar a caminhar no processo para sua liberdade financeira. Então, o que eu posso te dizer do método Decola é que eu reuni
tudo que eu já aprendi, seja como executiva de RH, com mapeamento de indicadores, com todas as ferramentas executivas que eu tenho, seja como treinadora comportamental, tudo aquilo que eu experimentei em mim e funcionou, aquilo que eu experimentei nos meus clientes funcionou. Então, é reunir aí pelo menos 25 anos da minha carreira, eu reuni isso tudo num único método. Pessoas já participaram desse método, pessoas já tiveram o resultado desse método. O Fabiano foi uma dessas pessoas que eu falei dele. Ele já fez a virada, a Luísa fez a virada através do método também, então quanto que ele já é comprovado de evidência e de resultados. E além disso tudo, imagina, né, vocês terem ali um método com os meus 25 anos de tudo que eu sei, de tudo que eu conheço, de tudo que eu já aprendi, tudo que eu fiz. A gente oferece 2 bônus, né, 2 bônus, um a mais. Um dos bônus é 2 assessment. O que são assessment? São ferramentas de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Então, a gente oferece uma das ferramentas que vai te ajudar a identificar qual é o lado do seu cérebro que você usa com mais frequência, para identificar quais são as suas melhores habilidades, quais são os seus melhores talentos, quais são as habilidades que você precisa desenvolver. Isso é através de um teste, é um teste comprovado cientificamente, não tem nada de esoterismo, não tem nada fora do comum, é científico, tem base científica. E o outro teste é o QA, que é o coeficiente de adversidade, que foi desenvolvido por Paul Stultz, que é um neurocientista. É inclusive um teste usado muito em grandes empresas de grande porte, para ajudar os seus funcionários a viverem desafios, a ajudar a ter força emocional nos momentos de bater meta. Então, é um teste que ajuda a identificar como está a sua condição humana, como está a sua inteligência emocional, para também dizer para você quais são as habilidades que você precisa desenvolver para melhorar os teus resultados. Então, você vai receber 2 assessments como bônus. Só no mercado, cada assessment desse, ele vale em torno aí de uns 600 a R$1.000, cada um, que é um pouquinho mais caro, mas assim, com devolutiva, né? Porque não é só fazer o teste. O teste você vai lá na internet, o QA você nem encontra na internet de graça. Não encontra, porque é um teste que realmente precisa de alguém que tenha formação para dar a devolutiva. Mas com devolutiva, né, de uma forma séria, sai aí no mínimo de 600 a R$1.000. A gente decidiu criar um grupo no Telegram para receber conteúdos semanais. Então a gente já tem um no Telegram, que é as pessoas que participam dos nossos eventos gratuitos. Ali a gente coloca áudios, a gente coloca vídeos, a gente sempre está alimentando o grupo com conteúdo, mas esse, para quem adquirir o método, vai ter um grupo exclusivo das pessoas que estão participando do método, para ter um relacionamento mais direto comigo, para ter um suporte maior da nossa equipe, para a gente conseguir esclarecer as dúvidas, para a gente conseguir, na verdade, formar uma comunidade, porque a gente sabe que quando a gente participa de uma comunidade, isso dá mais segurança, isso dá mais autoconfiança, porque de repente a tua dúvida pode ser a dúvida de uma outra pessoa, o que a pessoa fez e ajudou, de repente pode ser uma dica para você, e o quanto que isso é produtivo e interage. Então a gente decidiu criar uma comunidade exclusiva para quem estiver fazendo o método, não é para quem está participando do SIM. O SIM é uma outra história, vai ser exclusivo para os participantes do método. E legal que a gente decidiu hoje. Eu sempre falo que pessoas de sucesso, elas entregam além do esperado. A gente decidiu fazer uma mentoria online. Se você quiser comprovar, e eu gosto sempre de falar a verdade, sempre, você pode entrar aí no Facebook, que os vídeos estão gravados. Da última vez que a gente fez o lançamento do Decola, a gente não tinha dado esse bônus é novo, esse bônus é inédito, que é uma mentoria online. Da outra vez a gente tinha dado 2 sessões, a gente decidiu agora dar 12 sessões. Então você vai ter uma mentoria online, onde a gente vai combinar 1 hora com todos os participantes, ou aqueles participantes que se programarem. Então, uma vez por mês, a gente vai se encontrar numa sala virtual, onde a gente vai ter a oportunidade de vocês trazerem as suas dúvidas, de interagir diretamente comigo, de falar diretamente comigo, para eu conseguir esclarecer, para eu conseguir te apoiar. E é mentoria mesmo, mentoria com orientação, com suporte, com dedicação de tempo, para você ter espaço para você trazer as suas questões. A gente tinha dado 2, agora a gente está dando 12. Então, uma vez por mês a gente vai ter esse encontro online em grupo comigo. Sim, e aí falando para vocês que com isso tudo, né, pelo método que é
pelas ferramentas que eu coloquei no método. A gente sabe que todas as ferramentas são ferramentas pagas. Tudo que eu reuni no método é fruto de investimento no meu autodesenvolvimento pessoal e profissional. E é lógico que isso tem um investimento financeiro. Então, se você for para o mercado, eu te deixo muito livre para você ir para o mercado, para você procurar um método tão completo como está sendo o nosso, com toda essa fundamentação científica, com 2 assessments, com mentoria online, para que você possa ter muita liberdade de fazer pesquisa de preço e no mercado ele sairia no mínimo, seguramente falando para vocês, por R$ 3.764. É isso mesmo, R$ 3.764. Se não um pouco mais, eu estou falando aí a média, mas por ser online seria esse valor. E a gente decidiu dá 50% de desconto. Então, ao invés de você pagar 3.764, você vai estar pagando 1.882, 50% de desconto. Você paga 50% e a gente paga 50%. É bom ou é sensacional? É bom ou é ótimo? Se eu tivesse no seu lugar, com toda a certeza do mundo, era a hora que eu ia agarrar com unhas e dentes. Se eu fiz isso há tantos anos atrás e o valor era muito maior, sem ter dinheiro para pagar, imagina se eu não ia fazer isso agora, tendo a certeza, com tudo que eu já passei para vocês aí de conhecimento e de prova concreta, de prova real, de testemunho de pessoas que funcionam. Então a gente quer te dar 50%. E na verdade, vocês sabem que o meu grande referencial teórico é Napoleão Hill. E eu aprendi com Napoleão Hill a seguinte frase que está lá no livro dele. Ele diz assim, ó: aqueles que tomam decisões rápidas e prontamente sabem o que querem e geralmente o conseguem. Os líderes de todas as esferas da vida decidem rapidamente e firmemente. Então eu aprendi com Napoleão Hill que pessoas de sucesso, elas decidem rápido. Pessoas de sucesso, elas sabem que aquela decisão é importante, porque se você não é capaz de tomar uma decisão importante na sua vida e deixar, eu vou pensar amanhã, eu vou deixar para depois, você certamente é uma pessoa que não vai ter tanto sucesso como aquela que tem seguramente a certeza, cara, é isso aqui que é preciso, é isso aqui que eu vou me agarrar, é nisso aqui que eu vou fazer para que a minha virada realmente venha, e eu espero que realmente a nossa oferta seja uma oferta que te cause esse tipo de impacto e que você tenha certeza que você vai ter resultado. Porque como eu falei, eu não quero o seu dinheiro. De verdade, eu não quero. Eu quero o seu resultado. Eu quero a sua prova social. Eu quero o seu testemunho. Eu quero o seu depoimento. Eu quero impactar a sua vida. Eu quero impactar a vida das pessoas que você ama. Eu quero impactar a vida das pessoas que convivem com você, para que você realmente seja um case de sucesso. E é isso que é o grande objetivo do meu trabalho. E aí, Napoleão Hill diz pra gente que a gente precisa ajudar as pessoas que tomam decisões rápidas, que a gente precisa incentivar e apoiar essas pessoas. E a oferta é, ao invés de você pagar 1.882, você vai pagar 12 parcelas de R$ 93. É isso mesmo que você ouviu. Você vai pagar 12 parcelas de R$ 93. Na verdade, nós decidimos manter esse valor de 12 parcelas de R$ 93 para as pessoas que comprarem o método. Então, o carrinho vai abrir amanhã e ele só fecha na sexta-feira que vem, ok? Então, todas as pessoas que entrarem lá para comprar o método Decola vão pagar 12 parcelas de R$ 93. Agora, para aquelas pessoas que comprarem o método até amanhã, às 23h59, vão ter todos aqueles bônus que eu já falei, ter o método completo, todos os bônus que eu já falei e mais. Aí é só para quem comprar até amanhã às 23h59. Nós vamos dar um livro, um exemplar do livro do Napoleão Hill, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Quem Pensa Enriquece. Esse aqui é o meu grande referencial teórico. Se vocês olharem, tem um monte de anotação, rabisco meu, porque essa aqui é a minha Bíblia. Eu ando com ela embaixo do braço e leio ela muito, e ela serve muito para que eu também amplie o meu mindset, eu amplie o meu nível de conhecimento, para a ficha cair. Então, para quem comprar o método até amanhã às 23h59, além de pagar mais de 75% de desconto, porque na verdade são 12 parcelas de R$ 93, vai ganhar um livro do Napoleão Hill e mais, vai ter uma sessão individual de mentoria comigo, individual. Aquele bônus lá é em grupo, ok? Que vai ser uma vez por mês. Mas para quem comprar até amanhã, vai ter uma mentoria individual comigo, aí que gira em torno de 40 minutos a 1 hora, aonde eu quero te ouvir, eu quero ouvir a tua história. Você, na verdade, que vai escolher se você quer essa mentoria logo no início do processo, se você quer essa mentoria no meio do processo, se você quer essa mentoria, a gente vai combinar antecipadamente um horário que seja comum aí nas nossas agendas, porque eu realmente quero te conhecer.
quero conhecer a tua história e eu espero que você realmente seja um dos meus cases de sucesso. E para finalizar, dizer para você o seguinte, eu acredito tanto no método, a equipe acredita tanto no método, a gente já viu tanta gente gerar resultado nesse método, eu sou fruto desse processo. Eu sempre digo que é bacana quando você é produto do produto, eu sou produto do produto, ok? Que nós damos 14 dias de garantia, ou seja, pela lei, o consumidor ele tem até 7 dias para pedir o ressarcimento integral de qualquer investimento que ele faça. Nós aqui dobramos a oferta de tanto que a gente acredita no método, ou seja, se em 14 dias você entrar lá nas aulas gravadas, você começar a ouvir o que a gente tem de conceito, começar a fazer os exercícios, você, não, isso aqui não é para mim, cara, isso aqui não tem nada a ver, eu comprei lá, mas eu acho que não é bem isso que eu estou precisando, nós devolvemos integralmente o valor do teu investimento. Esse é o nosso compromisso, até porque foi o que eu falei. Se você é um entusiasta que sai né, querendo sempre conhecimento, mas que não vai colocar em prática, nem entra. De verdade. É a minha dica para você. Agora, se você quer ter resultado, se você acredita que você pode ter uma vida muito diferente do que você tem agora, que você pode ter mais dinheiro, que você pode ter mais prosperidade, que você pode, na verdade, alcançar níveis muito altos na sua carreira, vem. Vem comigo, que eu tenho certeza e eu dou a minha palavra. Meu avô sempre dizia que a palavra de uma pessoa é muito mais forte do que qualquer documento, qualquer assinatura. Que para aquelas pessoas que são comprometidas 100% com um resultado diferente na sua vida, que é um método que vai te ajudar. O carrinho fica aberto até sexta-feira, dia 25 de setembro, às 23h59 também. Depois a gente não vai deixar o carrinho aberto. Quando a gente fala, a gente realmente precisa cumprir com a nossa palavra. Isso aconteceu da outra vez e vai acontecer dessa vez. E aí, na verdade, ele vai para o valor para 3.764, que é o valor real, tá bom? Espero realmente ter te ajudado muito, ter contribuído aí com você, para que você realmente tenha muita prosperidade. Como eu disse, eu quero agradecer a audiência de vocês, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Se você, de repente, não é o teu momento, se de repente você está feliz com o que você está fazendo, ok, bacana, mas se você conhece alguém que está passando por esse deserto, se você conhece alguém, algum colega de trabalho, algum amigo que precisa ir de uma luz, precisa de uma perspectiva, cara, vai lá e ajuda essa pessoa. Talvez você seja instrumento de algumas pessoas. A Sheila colocou, esse método é maravilhoso, foi um divisor de águas na minha carreira. Olha, Sheila tá aqui. Sheila é outro case de sucesso que eu acabei não falando. A Sheila, quando ela veio fazer o nosso treinamento, a Sheila estava desempregada. Ela não tinha dinheiro nem para pagar. Como eu, ela tinha dinheiro lá para pagar a primeira parcela e o sinal. A Sheila entrou, a Sheila acreditou, a Sheila fez o negócio acontecer. Hoje ela está reposicionada, hoje ela trabalha numa grande empresa, ela está dentro do RH, que é a especialidade dela, e ela conseguiu fazer a virada e está aqui, ó, que foi um divisor de águas na carreira dela. Está escrito, ela ainda coloca, é um método formidável. Se estiver com medo, vai com medo mesmo, acredito em você. É uma frase que eu uso muito nos nossos treinamentos. Tá com medo? Vai com medo mesmo, mas vem. Então, quero te agradecer por ter tornado a minha semana uma semana muito feliz, semana próspera para todos. Então, um grande beijo no coração de vocês. Espero ver vocês todos no Decola e mais, espero ver vocês no Decola ao vivo para eu te dar um grande abraço e falar, cara, valeu a pena e a nossa caminhada começou tão pequena e olha aqui onde a gente está junto. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e muita luz na tua vida, muita prosperidade.